Olá, tudo bem? Se você clicou nesse vídeo, provavelmente é fã ou pelo menos conhece a palavra anime. Se sim, você talvez já tenha se perguntado, quais são os animes mais influentes para o ocidente? Animações que furaram a bolha do mercado japonês, e alguns nomes podem vir na sua mente. Dragon Ball, Evangelion, Akira e até mesmo Jojo e Jujutsu atualmente. Mas quando o assunto é sci-fi, existe uma animação cuja influência única moldou a obra cinematográfica mais importante da virada do milênio, sendo a principal referência para Matrix, a trilogia de ficção científica que mudou o cinema ocidental para sempre. E essa animação influente é Ghost in the Shell, um filme que, para além de ter ótimas sequências de ação e animação, conversa sobre o ser humano, ainda que se trate de ciborgues num futuro muito distante. Uma história que aborda o que realmente significa existir. Um enredo que te convida a questionar o quanto de nosso intelecto, nossas lembranças, o quanto toda a nossa realidade é real de fato. Mas afinal, por qual motivo esse é o filme sci-fi mais importante do Japão junto com Akira? Quais são os temas que tornaram esse filme tão único? É o que eu vou tentar explicar no vídeo de hoje. Olá pessoas, aqui é o Nash e vamos de filme velho. E antes de tudo eu já quero deixar uma coisa muito clara. Nesse vídeo terão spoilers do filme inteiro, mas eu falarei desses spoilers mais pesados depois, deixando aquele aviso padrão que vocês já conhecem. E antes de qualquer outra coisa, vamos de contexto. Ghost in the Shell, ou do português O Fantasma do Futuro, é um filme de animação japonesa do ano de 1995, dirigido por Mamoru Oshii e escrito por Masamune Shirow, autor do mangá que inspirou o filme. O filme ocorre no futuro já nem tão distante de 2029, onde a tecnologia evoluiu num nível tal que corpos poderiam ser trocados completamente por partes mecânicas. Além da capacidade técnica de manipular a mente de uma pessoa hackeando seu ghost, que seria o equivalente à sua alma, vamos dizer assim. O que me faz pensar no quão altas expectativas estavam para o futuro nessa época. Mas ao invés de ciborgues super tecnológicos e robôs gigantes, nós temos bebê reborn, tigrinho e Tinder. O futuro é realmente decepcionante. O enredo começa com várias vozes ecoando pelos prédios escuros da cidade futurista. Ouvindo toda aquela, digamos, estática, está a nossa protagonista, Motoko Kusanagi, espionando uma reunião que acontecia num local não especificado na cidade de Newport. Numa sala vigiada pela protagonista, pessoas conversavam sobre um misterioso programa chamado 2501. A reunião é interrompida por uma equipe de ataque da seção 6. Nesse momento, Motoko intervém, matando o diplomata estrangeiro que participava da reunião e desaparecendo na noite com seu sistema de camuflagem termo-óptica. Depois disso, temos uma longa introdução onde vemos o corpo de Motoko sendo criado. Eu gosto muito desse clima inicial. Ao mesmo tempo que vemos o ápice da tecnologia se formando, temos essa melodia de coral, passando, pelo menos para mim, uma atmosfera sagrada, como se um ritual estivesse acontecendo ali. Essa música ela se repete em alguns momentos do filme. Analisando a letra da canção, ela fala sobre um casamento, uma união, e essa canção é cantada para se livrar de todas as influências malignas que estão por vir, ao mesmo tempo que cita um pássaro de mau agouro. Todo esse simbolismo fará total sentido lá com o final do filme. Voltando, o chefe da seção 9, Daisuke Aramaki, é apresentado conversando com o oficial sobre programadores que buscam asilo político. Aliás, um fato aleatório é que naquele lixo radioativo, chamado Vigilante do Amanhã, que dizem que é o live action de Ghost in the Shell, o Aramaki, por algum motivo que a história não explica, é o único personagem que fala japonês. Não tem qualquer motivo pra isso naquele filme. E eu só parei pra esculachar de leve aquela desgraça porque eu detesto aquele filme, sabe? Voltando, de novo, a história avança quando Aramaki descreve o cérebro de uma das intérpretes do ministro sendo hackeada pelo misterioso mestre das marionetes. Enquanto rastreia o suposto hacker, Kusanagi explica ao seu parceiro Togusa, o humano menos cibernético da seção 9, por que ele foi escolhido para a equipe. Esse ponto é muito importante para a personagem da Major, já que ela não se vê como totalmente humana. Todos os outros membros da seção 9, exceto Togusa e o Aramaki, eram ciborgues. Ela admira essa, digamos, autenticidade do Togusa. Se bem que para mim, esse personagem é mais bem explorado no Standalone Complex, que é um dos 1000 spin-offs de Ghost in the Shell que tem por aí. Nas buscas pelo mestre das marionetes, o hacker é localizado, sendo supostamente um lixeiro que está se divorciando e tenta hackear sua esposa, usando um programa fornecido a ele por um indivíduo que conheceu num bar. O cara deve ter passado o teste de fidelidade XZ pro lixeiro. Quando o lixeiro descobre que a polícia está procurando por ele, ele tenta avisar a pessoa que lhe forneceu o software de hackeamento de Ghost. O lixeiro e Kusanagi chegam ao indivíduo ao mesmo tempo, e
o homem atira no caminhão da Major, então ativa uma camuflagem termo-óptica, se tornando invisível. A perseguição de Batou e Kusanagi leva o fugitivo às margens de um canal, onde Kusanagi destrói sua camuflagem e o incapacita em combate corpo a corpo. Que, aliás, que momento lindo, cara. Ele passando por aqueles becos fechados, o avião passando muito baixo nos prédios. Cara, dá uma sensação de que o cara tá encurralado, é uma sensação claustrofóbica, eu diria. Isso é bem maneiro. Acontece que o homem não é o verdadeiro mestre das marionetes, mas apenas um fantoche do criminoso que sofreu lavagem cerebral. O lixeiro que ele ajudou a fazer o Ghost Hacking também foi o Ghost hackeado. Na verdade, o lixeiro não tinha esposa nem filha, e todas as lembranças que ele tinha delas eram falsas. É aqui que a história começa a mostrar seus temas e simbolismos. Nesse momento, a narrativa constrói a ideia do que nos faz sermos humanos de verdade. E se a tecnologia evoluísse a tal ponto que todo o corpo de uma pessoa fosse cibernético? Nesse caso, que garantia você teria de que não fosse na verdade uma IA fingindo ser você? O que te faz ser quem você é? Suas experiências, vivências, passado? E se tudo isso pudesse ser forjado? Acredito que isso, até mais que as referências visuais com números binários, foi o que influenciou de fato a série Matrix, só que a trilogia tornou esse conceito bem mais amplo. Isso se reflete até na protagonista. Ela é um ciborgue com praticamente todo o seu corpo artificial, com exceção das suas células cerebrais. Mas eis a questão: quem garante que ela ainda tem o cérebro? E se ela for uma IA pensando ser um ser humano? E se ela viver uma vida falsa assim como aquele lixeiro? Mais tarde, Kusanagi e Batou vão para o mar no barco de Motoko. E toda essa cena é muito interessante. É algo que pra mim conversa muito com o início do filme, com todo aquele falatório das pessoas se comunicando pela rede. Pelo menos no meu entender, a Motoko mergulha naquele mundo para se afastar de todas aquelas conexões e de alguma forma se encontrar naquele silêncio. Até mesmo naquela conversa trivial sobre bebidas alcoólicas, ela demonstra certa insatisfação. Mesmo que ela bebesse muito, ela não ficaria bêbada, devido a todas as suas melhorias corporais. Quer dizer que todas aquelas melhorias foram bancadas pela seção 9. Seu ser e estar no mundo era definido pelo trabalho que ela tinha. O que ela buscava era a singularidade do ser humano. Até por isso que ela achava o Togusa tão importante, tão relevante dentro do time. E nesse ponto em diante, eu tenho que avisar que vão ter spoilers bem pesados no final desse filme, incluindo plot twist e tudo mais. Se você se importa com isso, faz um favor a si mesmo, pausa esse vídeo e vai ver o filme. Aí depois você volta. Ele tá completo e dublado lá na Netflix ou em qualquer outro lugar que você quiser ver. Você não vai se arrepender. Heavy Machine Gun. Voltando ao filme, numa noite, um corpo cibernético feminino é subitamente montado na Megatech, fabricante de corpos cibernéticos de onde todos os ciborgues da Seção 9 vieram. A Seção 9 recupera esse corpo e investiga por que ele foi construído. Batou relata um fato estranho. O corpo não possui sequer uma célula cerebral, mas há indício de que há um ghost, uma alma dentro dele. Kusanagi expressa o desejo de mergulhar naquele cérebro e contatá-lo. Suas dúvidas sobre si mesmo crescem. Ela está nervosa com o ciborgue, que ela afirma se parecer com ela, embora não no sentido físico. Ela também expressa suas dúvidas sobre a existência de si mesma. Ela não tem certeza se seus pensamentos e experiências são de natureza humana. E bem, ver um ciborgue que veio do mesmo lugar que ela daquele jeito não ajudava nem um pouco. Nakamura, da Seção 6, o Ministério das Relações Exteriores, acompanhado pelo Dr. Willis, vão até o corpo que escapou. Willis confirma que o fantasma, a alma naquele corpo, é o mestre das marionetes. Nakamura afirma que a Seção 6 vinha rastreando o hacker há algum tempo, conseguiu atrair e capturar o fantasma dentro daquele ciborgue e matou o corpo original do hacker. No entanto, o ciborgue repentinamente assume o controle do prédio e começa a falar. Ele alega que nunca possuiu um corpo porque é um programa de computador que alcançou a consciência. Isso deixa todos ali incrédulos. O agora mestre das marionetes argumenta que, de certa forma, o DNA humano é um conjunto de programas para se preservar também. O DNA é o que espalha a memória de uma geração para a outra, e a memória é o que define a humanidade. O hacker então afirma não se tratar de uma IA, mas sim de uma entidade senciente criada por meio de acúmulo de dados do fluxo de informações, conhecido como Projeto 2501, o mesmo que foi citado lá
lá no início do filme. Então, o corpo do hacker é roubado daquele lugar. Aramaki também percebe que a Seção 6 estava envolvida em algum tipo de conspiração em torno do Projeto 2501. A Motoko decide lutar sozinho contra o hacker. Ela chega num prédio que me parece ser um museu de história natural e lá ela encontra uma versão grande de um Fuchikoma, que é esse tanque gigantesco aí. Ela percebe que um ataque direto não seria efetivo, então ela se move furtivamente e tenta tirar a tampa daquela máquina imensa, criando essa cena simplesmente incrível e visceral. Porém, ela acaba não tendo sucesso e o corpo dela é parcialmente destruído. O tanque agarra sua cabeça e estava prestes a esmagá-la, mas aí o Batou aparece de última hora e destrói o Fuchikoma com algum tipo de armamento pesado. O mestre das marionetes e o fantasma de Kusanagi entram em contato. Curiosamente, ele se sente incompleto, porque lhe faltava duas coisas fundamentais para ele ser um organismo vivo. Ele não podia morrer nem se reproduzir. Repare, isso não tem nada a ver com qualquer tipo de desejo mundano. Era o desejo de evoluir como entidade, nem que para isso ele tivesse que renunciar à sua existência, assim criando uma vida superior. Por isso ele queria se unir com Motoko, pois ele já tinha visto muito sobre ela nas suas investigações sobre o cyberespaço. E ela, assim como ele, buscava se reafirmar como um ser senciente, muito mais do que ser usado como uma ferramenta por suas respectivas seções. A Major ainda sugere ao hacker se copiar e ir para a rede, mas para ele isso não seria o suficiente, pois uma IA que simplesmente copia pode até gerar uma amálgama de um monte de coisas, mas nunca gerar algo genuinamente novo e diferente. Pelo menos para mim, isso teve uma conotação biológica, eu poderia dizer, porque apenas a partir da reprodução de dois organismos, da união de dois organismos, é que genes seriam passados à geração seguinte. 種としての生命は遺伝子という記憶システムを持ち、人はただ記憶によって個人たり得る。たとえ記憶が幻の同義語であったとしても、人は記憶によって生きるものだ。コンピュータの普及が記憶の外部化を可能にしたとき、あなたたちはその意味をもっと真剣に考えるべきだった。 Eu acho curioso como o Motoko está hesitante sobre se fundir com o hacker. Fazer isso significaria renunciar à sua identidade para se tornar outra coisa. Mas ele a diz que essa é uma fase necessária para seu crescimento como indivíduo, que não havia sentido em continuar sendo imutável num sistema dinâmico. Toda essa história de transcender a partir de abandonar parte de si mesmo é algo que, pelo menos para mim, me soa como sendo algo espiritual, poderia dizer. O que conversa muito com diversas religiões, mas principalmente com o cristianismo. E isso faz sentido por uma série de razões, mas algumas estão na crença da existência de uma alma, no fato dele desejar, a partir de uma união com Motoko, deixar uma descendência, algo que nasce da fusão dos dois, mas que não é uma reencarnação dos dois, a última visão do mestre das marionetes antes de morrer, que é de um anjo, e uma última, que eu vou explicar mais lá na frente do vídeo. Mesmo com dúvidas, o Motoko decide se fundir com o mestre das marionetes no momento em que atiradores dos helicópteros disparam. Batou recupera o controle de seu corpo e estende o braço para proteger a Major. Os atiradores destroem o corpo do mestre das marionetes e o braço de Batou também é atingido. A cabeça de Motoko é arrancada, mas o cérebro não é destruído. A visão dela some logo depois disso. A Major acorda no esconderijo de Batou, agora no corpo ciborgue de uma criança. Motoko decide ir embora e revela que já não é mais nem a Kusanagi, nem o mestre das marionetes, mas sim uma combinação dos dois. O filme termina com essa nova identidade fundida entre Motoko e mestre das marionetes, observando o panorama da cidade exatamente como no início do filme e refletindo sobre o que fazer em seguida ao dizer: quando eu era uma criança, minha fala, meus sentimentos, meus pensamentos eram os de uma criança. Agora que sou um homem, não tenho mais utilidade para modos infantis. Agora posso dizer essas coisas sem ajuda, com a minha própria voz, porque agora não sou mais a mulher conhecida como Major, nem o programa que é chamado de Mestre das Marionetes. E para onde vai o recém-nascido daqui? E essa frase específica possui semelhanças absurdas com o que é dito em 1 Coríntios 13, do verso 11 ao verso 13. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei homem, deixei para trás os modos de criança. Agora vemos apenas um espelho obscuro, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, como também sou conhecido.
Mas para além de todas essas questões, eu percebi o quão perfeita é a metáfora da criança nesse final. Porque quando somos crianças, somos um ser completamente diferente. Aos poucos vamos crescendo, mudando e esquecendo quem éramos. Nos tornamos outra coisa. O dilema de Motoko nesse filme era crer que apenas pelo visual, ou seja, pelo corpo, por ter um corpo humano, que seu existir poderia aflorar. Mas o mestre das marionetes surge a ela com um novo caminho, já que ele mesmo não tendo um corpo, ele se afirmava como um ser vivo, como um ser que existia. E então o filme termina. E apesar de ser uma história até bem direta ao ponto, possui uma carga filosófica muito forte. E olha que eu só arranhei nesse vídeo que eu tô fazendo hoje. E esse filme aposta numa visão um pouco diferente do que eu pelo menos costumo ver nesse tipo de história futurista. Em Cyberpunk e obras inspiradas nele, nós temos essa visão, digamos, pessimista do ser humano. Um mundo onde a tecnologia aumentou e a desigualdade também. Histórias trágicas onde o bem ou perde ou tem uma vitória muito amarga. Mas estranhamente, Ghost in the Shell vai numa direção diferente. Ele vai na rota de questionar o que de fato nos faz ser seres sencientes. Motoko se perguntava o tempo todo se ela não era uma IA, se não era apenas uma ferramenta da Seção 9. Já o mestre das marionetes tinha a total certeza da sua existência, mesmo sendo uma entidade que não tinha um corpo. Era uma afirmação do próprio existir, mesmo contra todas as possibilidades. Ghost in the Shell é uma história simplesmente atemporal. Uma narrativa que, ao usar de simbolismos religiosos e filosóficos, criou uma experiência tão única que é muito difícil de replicar. E não ajuda muito que quando a adaptam fica uma bosta, mas enfim. Um filme que ao mesmo tempo que nos encurrala com perguntas existenciais difíceis de responder, também diz que através dessa busca de quem nós somos, nós talvez tenhamos essa resposta, ainda que isso signifique abrir mão de nós mesmos. Mas para além de todas as suas influências culturais, a pergunta que ele levanta ainda ecoa na minha mente. O que nos faz sermos seres humanos de verdade? Bom, eu acredito que seja isso. Obrigado a você que estava nesse vídeo de manhã, de tarde, à noite. Lembrando que nós lançamos vídeos novos todas as segundas-feiras ao meio-dia aqui no YouTube. Lançamos vídeos curtos também no Instagram e no TikTok, 2, 3 vezes na semana, então segue nós ali também nessas outras redes sociais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!